Leitura bíblica do dia 11 de dezembro. Amós, capítulos 4, 5 e 6, Salmo 130, Provérbios capítulo 29, versículos 21 a 22, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 2, mais o capítulo 3, do versículo 1 ao 6, e a música 7 pontos essenciais da genuína unidade. Amém. Somente um corpo há, um só Espírito que em nós. Comecemos aqui com o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Senhor Jesus, Que no corpo introduziu a todos nós um só Deus e Pai, que por seu Filho nos dá. Provérbios 29, 21 e 22. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Senhor Jesus, Viver e nos preencher. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prossigamos ao capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que está para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Estamos aí escutando a canção 7 pontos essenciais da genuína unidade. Amém. Por isso eu que sou prisioneiro em Cristo Senhor, nele rogo a vocês que como vos mostrei assim andeis, de modo digno a vocação, humildade e mansidão, suportando uns aos outros no amor cristão. O que ao Senhor apraz é que a unidade do Espírito mantenhai, é a longanimidade capaz de manter o vínculo da paz. Somente um corpo há, um só Espírito que em nós está, e uma esperança mais para a qual fomos chamados. Peço perdão, mas estavam omitindo a maior porção do dia, que é Amós, capítulos 4, 5, 6. Vamos lá. Ouçam esta palavra, vacas de Bazã, vocês que estão no monte de Samaria, que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos maridos, tragam vinho e vamos beber. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vocês serão arrastadas com ganchos, até as últimas de vocês serão levadas com anzóis de pesca. Vocês sairão em fila pelas brechas e serão lançadas na direção do Monte Hermon, diz o Senhor.
venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e, de 3 em 3 dias, os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiam a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Vamos ao capítulo 5 de Amós. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão, porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele romperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juiz em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem.
promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso, vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Prossigamos ao capítulo 6 de Amós. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Amate e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível livrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebá e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim?
Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Agora sim, essa é a porção desse dia. Jesus é o Senhor. Agem todos por meio da fé. Está em quem crê e neles tudo quer ser. Em nosso ser viver e nos preencher. Dada é a medida que o dom usamos pela fé. Quando Jesus subiu, levou cativo o cativeiro e dom distribuiu. Ao céu ele ascendeu, e as profundezas da terra também desceu. O que se abateu é o mesmo que se ergueu e a tudo encheu. Do velho homem despojeis e no espírito vos renoveis. Do novo homem nos revistais e segundo ele procedais. Pois é segundo Deus sua criação em justiça e retidão, procedentes da verdade, realidade segundo a piedade.